Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Aproveitando que estamos sobre os nossos pés, abra as vossas Bíblias, irmãos, o tema deste culto nessa noite, que está inserido no livro do profeta Joel, no seu capítulo de número 2, como passou o nosso irmão ali. E o versículo é o 25 e o 26. Quantos irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão ao Deus Todo-Poderoso por mais uma vez confiar nesse humilde servo para ministrar a sua inescrutável, inerrante, imutável palavra de Deus. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor já determinou algo a ser feito, e aquilo que o Senhor determinou será feito, porque o Senhor faz aquilo que Ele apraz. Quero agradecer o pastor, evangelista, pastor, meu amigo particular, Araújo, Francisco Araújo, pelo convite. Deus te abençoe, meu irmão. E agradecer o pastor André, nosso pastor André, que está aqui à minha retaguarda, e o obreiro que está ali. E que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, amém? Vamos lá, meus irmãos, para ganharmos tempos, pois as horas são rápidas, e ainda que o tempo, irmão, ele conspira contra o nosso corpo físico, mas o tempo é nosso amigo, porque quanto mais se aproxima, quanto mais anda, quanto mais se abrevia os tempos, mais está perto a nossa vitória, a nossa redenção, a vinda do Senhor, a qual todos nós esperamos. Versículo 25 do capítulo 2 do livro de Joel está escrito assim: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta, o pulgão, como está nessa tradução aqui, tá, irmãos? E a lagarta, do meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus. E procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém? Se assente, dando glória ao nome do Senhor. Os músicos vão continuar tocando, me ajudando aí, com seu instrumento, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu já quero de antemão já pedir perdão por conta do atraso, irmãos. Eu mudei, pastor Araújo, de casa, e os irmãos que já mudaram aqui, quem conhece, não é fácil, é muito difícil uma mudança, a bagunça é muito grande, e a gente tem um bebê de colo que quase não deixa a gente nem meditar. Ele é de colo e gosta mesmo de colo. Esse gosta de colo, sem o colo ele chora muito. Mas estamos aqui. A igreja quer me perdoar nessa noite? Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. O livro do profeta Joel, irmãos, é um livro que leva o seu nome. Joel, ele é descrito como filho de Betuel, de Petuel. Pouco se sabe, irmãos, acerca deste profeta, o seu tempo, o seu ministério, a não ser o que o seu próprio livro relata. Alguns historiadores estudaram acerca deste profeta, e alguns até confundem este profeta Joel com outros 12 Joels que tem no Antigo Testamento, e não se deve confundir. Nós sabemos que o profeta Joel, irmão, o seu nome em hebraico Yoel ou Yoel, que quer dizer o Senhor é Deus, se assemelha ao nome de Navi Eliar, ou o profeta Elias, que quer dizer o Senhor é meu Deus. Este profeta, irmãos, ele é conhecido também, segundo algumas tradições rabínicas, como um profeta sacerdotal. Perceba que ele não cita nenhum monarca, nenhuma realeza na sua época. Algumas pessoas atribuem a data do seu livro, irmãos, num tempo antes do exílio babilônico, e outros pós o exílio babilônico. Alguns historiadores até dizem que Joel profetizou nos dias do rei Joás.
que era um rei que vivia debaixo de um cuidado sacerdotal quando tinha 7 anos de idade. Mas são apenas especulações e pouco se sabe acerca da família deste profeta. O que se prova melhor, irmãos, é que ele viveu em um tempo pós o exílio, na volta do exílio da Babilônia, na reconstrução dos muros de Jerusalém. O profeta Joel é um profeta do reino sul. Nessa época, meus irmãos, Israel já estava dividida, reino sul e reino norte. No reino sul, a capital era Jerusalém. E o profeta Joel, ele profetiza justamente em Jerusalém. A visão deste livro, irmãos, e a mensagem do profeta Joel é uma mensagem assustadora. Para aqueles que conhecem de Bíblia, sabe que Joel começa, pastor Araújo, a profetizar, e ele tem uma visão apocalíptica dos últimos dias. Joel também é um profeta que profetizou muito, irmãos, acerca do milênio, acerca do reino milenar de Cristo e da vinda do Senhor. Joel também profetiza a efusão do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo nos dias de Pentecoste. Na época do profeta Joel, o reino de Judá estava passando por mais uma decadência espiritual e moral. O reino de Judá estava, como na época de Jeremias, desviado dos caminhos do Senhor. Porque o reino norte, irmão, era a grande maioria dos reis se desviavam do caminho do Senhor. E o reino sul eram os reis mais fiéis ao Senhor. E algumas das vezes os reis, os monarcas do reino sul, de Jerusalém, de Judá, eles imitavam os reis do reino norte. E a Bíblia diz que uma tristeza muito grande parava sobre Judá. Os sacerdotes não sabiam mais o que fazer. Os sacerdotes não podiam mais, pastor Araújo, oferecer ao Senhor um sacrifício de libação, porque não havia alimento. A visão era assustadora por conta, pastor André, do pecado. A Bíblia diz que a seca, irmãos, tomava conta de Judá. Uma nuvem muito grande de gafanhotos. Eu queria que você imaginasse isso. Eu queria que você transportasse a sua mente de Cristo para esta época. Uma época, irmãos, de escassez espiritual. E literalmente a fome dominava Judá. A Bíblia diz que os gafanhotos, 4 tipos, um só tipo de gafanhoto, mas eles distinguem no devorador, no migrador. E eles assustavam, assolavam as lavouras de Judá nessa época. A Bíblia diz que Israel estava em pecado, Judá estava em pecado, e o povo, irmãos, não sabia o que fazer. Joel diz que as virgens choravam nas praças, os velhos lamentavam por conta da fome, os louvores saíam da boca do povo, ninguém conseguia mais louvar o Senhor por conta da tristeza, do furor, da ira de Deus acesa contra Judá. A Bíblia diz, irmãos, que muitas das vezes o Senhor permite a praga, o Senhor permite a escassez, para que o povo abra os olhos e volte os seus pensamentos ao Senhor. Nessa noite, eu começo a olhar para os dias que estamos vivendo, irmãos. Tempo de assolação, tempo de dor, um tempo, irmãos, que assusta até mesmo aqueles que chamam pelo nome do Senhor. Mas há um Deus no céu nessa noite que diz assim: olha, chegai-vos a mim, para que eu possa se achegar a vós. É noite de restituição, mas é noite que Deus diz: olha, buscar-me-ei quando buscarem de todo o coração. Se nessa noite é um povo que está determinado a buscar a face de Deus, não cessa com toda a tua força, com todo o teu pensamento, buscar o Senhor, porque ainda há restituição da parte de Deus nessa noite.
Estamos vivendo um tempo de pandemia, irmãos. Uma permissiva do Deus de Israel sobre a face de toda a terra. E muitas pessoas, meu querido e querida, meu irmão, minha irmã, têm se ausentado da presença do Senhor. Eu me lembro que a igreja que congrego ali, conversando essa semana com algumas pessoas, e o pastor me para na rua dizendo: olha, irmão Reginaldo, está uma sequidão espiritual aqui, porque os crentes, mesmo depois que a igreja foi permitida abrir, se ausentaram da igreja, se afastaram e não querem mais buscar o Senhor. As pessoas, irmãos, querem a bênção do Senhor. As pessoas querem restituição da parte de Deus, mas se ausenta do Senhor. Quando Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele brada no jardim do Éden, a Bíblia diz que era de costume o Senhor bradar. E Ele dizia: Adão, meu filho, onde tu estás? A Bíblia diz que Adão aparecia dizendo: Deus, eu estou aqui, Pai, porque Lucas diz que Adão era filho de Deus. Êxodo, Gênesis capítulo 3, versículo 8. No crepúsculo, o Senhor aparecia no jardim para visitar o casal. E a Bíblia diz: parece que eu vejo uma alegria, irmãos, na face e no coração do Deus Todo-Poderoso. E Adão dizia: eis-me aqui, Senhor. Adão estava na presença de Deus, agradando o Senhor. E Deus diz: Adão, vem cá, eu tenho algo para ti, Adão. Fala, meu Senhor. Olha, Adão, coloca o nome em todos os animais, conforme tu chamar, assim será. E a Bíblia diz, irmãos, que numa certa tarde, no crepúsculo, o Senhor aparece no jardim do Éden, como de costume, para visitar o casal. E Ele chama: Adão, meu filho, onde tu estás? E a Bíblia diz que Adão aparece alegre, dizendo: eis-me aqui, Senhor. E ele começa a dizer: Senhor, olha, estes animais aqui, Senhor, eu coloquei nome. Este aqui grandão eu chamo de boi, a fêmea, Senhor, é vaca. Olha, Senhor, aquele cabeludo ali com a juba grande, eu chamo ele de leão. A sua fêmea, a sua esposa é leoa. De repente parece que eu vejo uma águia passar voando nos ares. E Adão fala: Senhor, aquele ali é a águia. O que o Senhor tem achado? E a Bíblia diz, pastor André, que o Senhor se agradara de Adão, porque estava fazendo a vontade do Senhor, a vontade do Pai. E Deus fala: Adão, meu filho, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, aleluia. Mas a Bíblia diz que um certo dia o Senhor brada no jardim do Éden e diz: Adão, onde tu estás? Parece que eu vejo, eu ouço a voz do Senhor ecoar no jardim do Éden nesta noite, irmãos, dizendo: meu filho Adão, onde é que tu estás? Alaia, sub 10. Deus está dizendo: Adão, quando eu te chamo, Adão, tu sempre aparece alegrando o coração do Pai. E a Bíblia diz que Adão estava escondido nos arbustos, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, eu temi. Quem sabe, irmãos, o Senhor diz: olha, Adão, mas é o Pai. O que está acontecendo, Adão? Eu sempre de costume venho visitar a tu, meu filho. O que houve? O Senhor esperava, meu irmão, minha irmã, o Senhor esperava Adão se apresentar dizendo: Deus, está difícil, porque na caminhada, Senhor, os meus passos escorregaram, eu falhei, Senhor, por isso o medo se apodera de mim. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Adão aparece agora culpando até mesmo o próprio Deus, dizendo: olha, foi a mulher que tu me deste. E pela primeira vez o coração do Senhor, irmãos, entristece com seus filhos, com a raça humana. Depois do pecado, o homem começou a sofrer, porque o pecado, irmãos, é uma barreira gigantesca
Isaías 59, no versículo 2, ele diz: olha, eis que as vossas iniquidades fazem divisão. Há uma divisão. É o que estava acontecendo com Judá na época de Joel. As vossas iniquidades fazem uma divisão gigantesca entre mim e vós. Era um muro gigante, irmãos, que divide a criatura do Criador, o Filho do Pai. Isaías estava dizendo: olha, o muro é tão alto que não é possível escalar por conta do pecado. Ele é tão extenso em largura que não tem como dar a volta. É profundo que não tem como escavar. São as vossas iniquidades. Mas o Senhor estava dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, porque a minha mão não está encolhida, os meus ouvidos não estão surdos. Eu quero ouvir as vossas orações, mas é preciso um quebrantamento, diz o Senhor nesta noite. Os sacerdotes estavam vestidos de panos de sacos. Eles rasgavam, era um costume, irmãos, do Oriente Médio, dos hebreus rasgarem as suas vestes. Eles rasgavam as suas vestes no altar, e a Bíblia diz que eles choravam e lamentavam. Era um tempo sacerdotal. Se olhava a chuva do outono, a chuva temporã, nenhuma gota sequer em Judá. A chuva seródia, a chuva da primavera, nenhuma gota sequer. Quando Judá olhava para os céus, os gafanhotos invadiam o restinho da lavoura que tinha da seara. A mensagem de Joel era uma mensagem tão dura, irmãos, que ela chega a abranger até os bêbados. No capítulo 1, no versículo 5, ele diz: ai de vocês bêbados, porque os gafanhotos também invadiram os mortos. A vida do campo também não produzirá mais o vosso vinho. E Deus impulsa Joel para que o povo se convertesse. Deus começa a falar com o profeta Joel, dizendo: Joel, eu tenho restituição para o meu povo, mas o meu povo se esqueceram de mim. É um tempo difícil, é um tempo de angústia, é um tempo de dor, mas se esqueceram de mim. Profetiza, Joel. Digam aos sacerdotes que não basta rasgar apenas suas vestes, mas rasguem os vossos corações. Toquem a trombeta em Sião, proclamai o dia da vinda do Senhor, porque eu ouvirei dos altos céus. Deus está dizendo nesta noite: há um tempo de humilhação, há um tempo de rasgar os corações, irmãos. A Bíblia diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, no versículo 4, capítulo 4, versículo 15, que quando Israel estava angustiado, quando Israel dizia: não há mais jeito, não tenho o que fazer, e eles reconheciam que não podia viver sem Deus, mas quando buscavam o Senhor com todo o seu coração, a Bíblia diz que eles achavam. E Deus nessa noite está dizendo: serei achado de vós, se me buscardes de todo o vosso coração. Estamos vivendo, meus irmãos, os últimos dias na face da terra. Paulo diz que toda a terra gemeria com dores de partos. Não é aquele negócio de só uma classe gemer, é todo o planeta, irmãos. Eu tenho alguns amigos meus nos Estados Unidos, e uma irmã estava falando essa semana: olha, que a família dela, uma família bem sucedida, em um estado ali dos Estados Unidos, perderam tudo. A pandemia assolou a família,
e ficou mansões, tudo jogado, sem ter ninguém, porque quase uma família toda foi dizimada por conta da pandemia. É a terra sendo assolada, irmãos, e muitos se esquecem do Senhor. É a ira de Deus sobre a face da terra, é o prenúncio do juízo do Senhor, é os dias difíceis que proferiu Jesus de Nazaré. Porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a prioridade era a bebida, era o comes e bebe, era o casamento, era uma coisa e outra supérflua, e não era a palavra do Senhor. E Noé foi pregoeiro da verdade e pregou por 400 anos. O que acontecia? O povo zombava de Noé. E hoje a trombeta está sendo tocada: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem da época do profeta Joel. Quando a coisa apertou, irmãos, Deus levanta o profeta Joel, e de Joel começa a pregar: fala que o povo se arrependam. Eu quero restituir os anos perdidos, porque a seca, irmão, durava anos, já estava anos. A Bíblia diz isso. E o povo estava acostumado com aquilo. O povo estava acostumado, irmãos. Eu ontem pregando uma igreja dizia: olha, tem pessoas, tem certo pregador que fala assim: deixa de ser mole, a tua prova não tem nem 12 anos como a mulher do fluxo de sangue. E acostuma a igreja, irmão, viver sem vitória, sem milagres. Parece que os milagres no meu pentecostal parece que acabou. A nossa fé precisa, irmãos, ter um resultado. Nós sabemos que a mulher do fluxo de sangue, sim, foi 12 anos, mas quantos encontros ela teve com Jesus para que o seu problema fosse resolvido? Um só encontro. Quando eu me lembro, quando Pedro estava pregando num dia de Pentecostes, que ele cita a profecia de Joel, quando o povo começaram a zombar porque todo Israel estava ali, dizendo que o povo estava bêbado àquela hora da manhã. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro diz: não, ninguém está cheio de mortos, era o vinho não fermentado, o vinho dos judeus, o melhor vinho, fermentação própria, não alcoólica. E Pedro disse: não, o que está acontecendo foi profetizado lá atrás pelo profeta Joel. É a descida do Espírito Santo, é os vossos filhos que profetizarão, os vossos velhos estão sendo sonho. Pedro estava dizendo: olha, o Senhor está nos livrando de toda a dor do passado, toda a angústia, toda a fustigação que nós sofremos nas mãos do romano. O Senhor está restituindo, porque é noite de restituição. Levante a mão para adorar nessa noite, dizendo: Senhor, eu preciso de restituição. Mas se achegue ao Deus de Israel nesta noite. E a Bíblia diz que Pedro, com toda a ousadia, irmãos, da sua pregação, ganha quase 3.000 almas. E o povo começaram a gritar, ficar com medo da pregação de Pedro. Pedro disse: olha, vocês mataram a Jesus de Nazaré. E eles ficaram, a Bíblia diz que eles se compungiram, se angustiaram em si e gritaram: e agora, varões e irmãos, o que devemos fazer? E a Bíblia diz que Pedro disse: eu vou fazer uma campanha e vou convidar o melhor pregador. Eu vou fazer uma campanha e vou convidar aquele cantor que cobra uma taxa de 40 mil reais, e Deus vai se agradar. Está no capítulo 2 de número de Atos, do livro de Atos. Não foi isso. A Bíblia diz que Pedro disse: arrependei-vos.
E aí Pedro, e o que acontecerá se eu me arrepender? Ele disse: cada um de vós será cheio do Espírito Santo de Deus. Há tempo de rasgar os corações, irmãos. Há tempo de fecharmos a porta do nosso quarto e dizer: Deus, do jeito que está, Senhor, não pode continuar. Deus, eu preciso se achegar ao Senhor. Há um tempo de arrependimento, há um tempo de quebrantamento, irmãos. Há um tempo de buscar Deus de todo o coração. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Joel olha para o sacerdote e fala assim: olha, anuncia o povo para congregar. Pode ler o livro. Joel diz: chama as crianças também. Estava uma acomodação muito grande, meu irmão, minha irmã. Os pais não levavam mais os filhos para a igreja. Ninguém queria mais congregar. Quando se passava na porta do templo, a nação de Judá olhava para dentro do templo, só via o lamento do sacerdote, lamentando, dizendo: Senhor, nenhuma oferta de libação tem para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus fala: Joel, vai lá, Joel, profetiza que eu tenho instituição, eu tenho cura, eu tenho bênção, mas é preciso rasgar o coração diante de mim. É preciso lamentar as vossas angústias, é preciso lamentar as vossas misérias, diz o Senhor. Nós precisamos aproveitar, irmão, a chance que o Senhor está dando para nós, porque é um tempo aceitável. Sabe aquele cego quando estava à beira do caminho? Já estou terminando. A Bíblia diz que ele estava sentando mendigando, era a última chance dele, ou a única. Porque a história diz que Jesus só passou em Jericó uma única vez. Ele era cego. Deixaram ele cego, melhor dizendo. Mas ele ouviu a turba. Turba quer dizer uma multidão. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? E alguém chega e fala assim: olha, é Jesus de Nazaré que está passando aí. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disse: ah, não, é a minha chance. A Bíblia diz que ele levantou, qual era o correto? Ele ia gritar: Jesus de Nazaré, não. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita filho de Davi, ele diz: olha, eu acredito que tu és o Messias de Israel, me ajuda, Jesus. Eu sinto a presença nesta noite, irmãos. Quem sabe você queria ouvir outra mensagem, mas essa é a mensagem de Deus aos nossos corações nessa noite. Ele disse: eu não quero nem saber, Jesus. E a multidão dizia: para. Ele dizia: não tem quem faça eu parar. É Jesus de Nazaré. Ele disse: não, é de Davi, é o filho de Davi, é o Machia de Israel que está passando aí. Tem misericórdia de mim, nada me faz parar, porque ele há de ter misericórdia de mim. Alá, eu subi dergue for calabachure de calabahai. Grande é a sua misericórdia nessa noite. Ele está dizendo: olha, aproveita, aproveita, porque a porta da misericórdia está aberta. Deus está dizendo: eu terei misericórdia de quem eu terei misericórdia. Nessa noite o Senhor está dizendo: as minhas misericórdias alcançam as vossas vidas, e haverá um tempo de restituição, diz o Senhor na noite deste dia. Aproveita, irmãos. A Bíblia diz que por conta de uma confusão muito grande, Jesus se retira do país de Israel, se assemelhando ao profeta Elias, e vai para as cercanias de Tiro e Sidom. E a Bíblia diz que quando Jesus ia para a casa de um amigo, pastor Araújo, de repente uma mulher começa a dizer: olha,
O que é que está acontecendo? E alguém diz: olha, é Jesus de Nazaré que está aí. E aquela mulher já estava há um tempo sofrendo. A Bíblia diz que ela diz: é a minha chance. E ela começa a gritar, sem desistir, desesperada, dizendo: Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Faça nessa noite como aquela mulher, não desista. Quem sabe você está orando nas madrugadas. O Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, eu tenho ouvido as vossas orações, e há um tempo determinado. O Senhor está dizendo: eu estou preparando o crente aqui para uma grande vitória. Você tem clamado na madrugada e você tem dito: Deus, eu só tenho ouvido até mesmo, aleluia, o chiado do meu pulmão. Mas Deus está dizendo: está chegando, está chegando, está chegando a vitória. Aquela mulher, meu irmão, minha irmã, não desistiu. Era a mensagem do profeta Joel. A Bíblia diz que Jesus respondeu para ela: sabe o que, pastor André? Nada. Está lá no texto, Mateus capítulo 15. Ficou em silêncio. E além dele ficar em silêncio, o discípulo: essa mulher, para, não perturba o mestre. E ela disse: não, Senhor, filho de Davi. As regiões de Tiro e Sidom, irmão, era província romana. E naquela época, para você ter uma ideia, era proibido chamar alguém público de Senhor, porque sofria as consequências romanas. A centúria passava 100 soldados nas ruas, e a pessoa era chicoteada em praça pública, e arrastado e encarcerado. Se chamasse alguém de Senhor, não ser César naquela época. Mas aquela mulher disse: não, eu não quero nem saber. Quando ela diz Jesus, que ela grita, está no texto, ela diz: Senhor. Ela estava dizendo: eu sou a tua serva. Eu sou a tua serva, Senhor. Eu não me importo, Senhor, que vão dizer as multidões. Eu não me importo, Senhor, com aqueles que querem me parar. Mas a tua serva clama: Senhor, porque tu és o meu Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que ela insistiu, ela perseverou. E Jesus parou e disse: mulher, que é isso, mulher? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou tu não sabes disso? A história diz que ela estava, irmão, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. E sabe o que ela dizia, irmão? Você sabe que o problema era a filha dela. Ela devia falar: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Ela disse: não. Pode ver, está no texto. Ela disse: tem misericórdia de mim, Senhor. Ela disse: Deus, o problema é dentro da minha casa, Senhor. Eu estou morrendo aos poucos. Tem anos que eu estou nessa situação. E Jesus olha para aquela mulher falando: não é lícito eu pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela olhou para Jesus, do jeito que ela estava prostrada, no grego prosconel, como um cachorrinho que lambe os pés dos seus donos. Ela levanta as pálpebras, a face serena de Jesus, e ela fala: meu Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. O Espírito Santo está dizendo essa noite: não endureçais os vossos corações, porque o Senhor diz que é um tempo de humilhação. A palavra de Deus nessa noite é: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, irmãos. Porque o Senhor nessa noite, Ele visita um coração quebrantado. Davi no seu lamento dizia: se o Senhor quiser sacrifício eu dava, mas em lugar de bois e bezerro eu dou o sacrifício dos lábios. Ele dizia: o Senhor não despreza um coração quebrantado e um espírito quebrantado.
Joel olhava para dentro do templo e dizia isso para os sacerdotes: quebrantai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, buscai o Senhor, porque Ele tem restituição para o teu povo. É noite de restituição, é noite de restituição, mas é noite de quebrantamento nessa noite. Se quebrante perante o Deus de Israel, e haverá restituição da parte do Senhor nessa noite. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Fique de pé, irmãos. Tanto, estamos terminando. Tanto, filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu vou te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar um rolo santo. Sabe pra quê? Te dar a tua vitória. Eu vou fazer de ti um vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero. Cadê a primeira alma que quer o Senhor? Venha a primeira alma. Cadê a primeira alma? É tempo difícil, mas é tempo de restituição. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo. Sinta o amor de Deus sobre as vossas vidas. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser seu Deus. Aleluia. Por que me queres tanto assim? Porque me resgatou. Meus irmãos, porque me trouxe aqui. Porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei, e contra ti também eu destruí como errei. Por que queres tanto assim? O Senhor para mim e tua vida nessa noite, cante. Filho, eu quero tanto enxugar teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Receba um abraço da parte do Pai nessa noite. Receba a presença do Deus do céu na noite deste dia. Receba um abraço do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Eu te amo. Sim, eu te amo. Filho, eu te amo. Vou te dar vitória. Sim, eu te amo. Eu te amo. Recebe a vitória. Meus irmãos, tem alguém para Jesus hoje? Nós não podemos, irmãos, deixar de fazer um apelo nessa noite. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias difíceis. As profecias de Jesus, elas estão se cumprindo, meu irmão, a olho nu. O que Jesus profetizou está sendo visto a olho nu. Nunca se viu, irmão, um índice de tanto suicídio como no século 21. 2020 assustou as estatísticas, assustava o povo com suicídio. Em 2021 as notícias é tão triste. As pessoas estão perdendo, pastor, a sua fé. E o pior é que até as pessoas que conhecem
que dizem que conhecem o Senhor estão perdendo a esperança, estão morrendo, dizendo não tem mais jeito. Quando os sacerdotes choravam, quando as virgens lamentavam as perdas, quando os homens de Judá diziam o Senhor nos abandonou, a Bíblia diz que Deus levanta Joel dizendo: há um tempo de esperança, há um tempo de restituição, mas é preciso dar um passo para o Senhor, é preciso render-se ao Senhor, é preciso dizer eu não consigo viver sem o Senhor. Nessa noite, se há uma pessoa tocada pelo Espírito Santo nessa noite, venha até a frente, nós queremos orar por você. Eu sei que não há tempo de abraço, mas vem até a frente que eu quero te dar um abraço da parte de Deus nessa noite e te chamar de meu irmão em Cristo Jesus nessa noite, e o seu nome será confirmado no livro da vida do Cordeiro. Se tem alguém nesta noite, vem até a frente. Tem alguma alma para Jesus? Levante uma das suas mãos nessa noite. Olha ali, irmão, que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Um homem que reconhece que não... Vem aqui, querido. Um homem que reconhece que não vive sem Deus. Um homem que diz: para onde irei eu sem Jesus? Que coisa linda, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que quando a palavra estava dura, começou a multidão sair. Pedro falou: Senhor, essa palavra é dura. Jesus disse: vão vocês também. Ele falou: Senhor, para quem eu irei, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Me dá um abraço, meu irmão.